reforma tributária e privatizações. Ministro Paulo Guedes, esta semana, deu uma entrevista onde indicou o forte interesse do governo na apresentação da proposta de reforma tributária e também de privatizações. Ele está muito otimista em retomar a agenda econômica para mostrar que o país está empenhado nas reformas. No que diz respeito à reforma tributária, eu já tinha manifestado em outras gravações o meu feeling, né, o meu sentimento de que não ia desenrolar mais por conta do que está acontecendo na economia, a pandemia. Ele está otimista, espero que eu esteja errado e ele esteja certo, mas pelo que tem sido falado de tributação de dividendos, criação do IVA, como sendo uma solução dos problemas, o ICMS sempre foi o IVA. Quem não conhece legislação ou quem não conhece tributação é que fica aí abismado com esse nome IVA. Imposto de Valor Agregado, ele já existe há muitos anos. Começou na França. O Brasil, quando copiou o IVA lá em 1964, quando foi criado o novo Código Tributário, etc., simplesmente tropicalizou o IVA, porque o IVA é um imposto que tem que ser federal, não pode ser estadual, porque sendo federal ele tem uma só legislação que todos os estados têm que cumprir. Aqui não, aqui nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, e cada um estado tem uma legislação. Da mesma forma que nós temos na Constituição os municípios que têm competência tributária para alguns impostos, e como nós temos 5.537 municípios nesse país, cada município tem uma norma diferente da outra. Também isso não poderia ocorrer, deveria ser tudo igual e cada município então implementasse, mas diante de uma norma que fosse igual para todos. Então o ministro tem colocado que tem otimismo ainda de votar a alteração da legislação tributária, entretanto tem sido sempre falado sobre CPMF e sobre tributação de dividendos. Muito bem, para tributar o dividendo, eu volto a insistir, isto é uma medida que, se for feita, será feita só para agradar quem é de esquerda e que acha que rico é que tem que pagar tudo, né? Por quê? Porque o Brasil já teve a tributação dos dividendos, já tributou em 25%, depois caiu para 15% e depois acabou. E por que fez isso? Vou mais uma vez explicar aqui. Porque quando você tributa a distribuição de dividendo, o que acontece se a empresa não distribuir? Não tem arrecadação. Não há arrecadação. Basta as empresas pararem de distribuir que não há arrecadação de imposto sobre a distribuição de dividendo. Lá atrás, lá em 1994, o governo, percebendo isso, o que ele fez? Não, vamos eliminar a tributação dos dividendos e vamos aumentar a tributação da pessoa jurídica. A partir dali, passou a tributar as empresas em 34%, distribuindo ou não dividendos, e se isentou o dividendo. É por óbvio, porque se for colocar em cima dos 34% mais a tributação do dividendo, fica inviável, você vai ter uma carga tributária perto de 60%. Aí você transforma esse país num país que rejeita investimento externo. Porque para que alguém vai investir no Brasil se eu posso investir nos Estados Unidos, que paga 21% de pessoa jurídica, de imposto de pessoa jurídica? Então nós temos que pensar bem essa tributação e, se vier a ser implementada para agradar aí o pessoal que não gosta de rico, pelo menos deveremos ter que reduzir a tributação que hoje existe sobre o lucro das pessoas jurídicas. Essa é que é a realidade. Colocar imposto sobre dividendo em cima da carga tributária que hoje as empresas já têm, e nós fazemos uma análise
muito errado da carga tributária, porque nós falamos, a empresa paga 34%. Não, não paga 34%, ela paga 34% sobre o lucro. Mas paga PIS, paga COFINS, paga INSS. Se você somar os valores que as empresas pagam, vocês vão ver que passa desse percentual que todo mundo acredita que é o imposto que se paga nas pessoas jurídicas, e não é. Então, a carga tributária hoje no Brasil para as empresas já é muito alta. Para tributar mais o dividendo, vai ter que diminuir, senão o Brasil não receberá investimento estrangeiro a partir daí. Então, vamos torcer para que o ministro tenha razão em relação à votação de uma reforma tributária ainda em 2020. Eu, pessoalmente, acho difícil, mas otimismo a gente tem que aplaudir sempre. No que diz respeito às privatizações, o ministro também disse que tem interesse de fazer 4 privatizações ainda no ano de 2020. Ele, embora não tenha dito, não tenha mencionado, mas a imprensa menciona que seria a Eletrobras, o Correios, o Porto de Santos e o Pré-Sal Petróleo S.A., PPSA. Vamos torcer para que isso seja conseguido, porque o Brasil, pela situação da economia, está com os preços muito baratos para quem tem moeda forte e que pode investir no Brasil. Então a hora é essa. Vamos torcer para que até o final do ano o governo consiga colocar em prática esses 2 planos de reforma tributária e de começo de privatizações de empresas que precisam realmente ser privatizadas. É isso aí.